Então tá aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Castro e eu tô aqui hoje com o meu amigo, o coach de vendas, o Rafael Siqueira. E eu resolvi fazer essa entrevista para tirar algumas dúvidas minhas e umas dúvidas dos meus alunos e dúvidas que podem estar aí na sua cabeça sobre como vender mais, sobre como vender sites, como abordar clientes, como identificar os bons e os maus clientes. Então hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui nessa entrevista. Que legal. Eu gostaria até de agradecer essa oportunidade, porque realmente a gente poder conversar, Rodrigo, sobre vender serviço, e o que nós fazemos no Crie Site Plan, a proposta é essa, vender serviço, é realmente desafiador e muito prazeroso também. Então, no que eu puder ajudar, eu fico à disposição e já agradeço o convite antes de a gente começar a nossa entrevista agora, né? Então tá, que legal. Então vamos começar então com uma pergunta, vamos pelo início, tá? Eu hoje tenho uma agência que é a Cria Sites e eu recebo assim diariamente diversas abordagens de clientes, potenciais clientes querendo fazer site, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. E aos poucos eu acabei adquirindo uma habilidade para identificar quais são os clientes que vão mesmo comprar, os que só vão me incomodar, digamos assim, que vão pedir um orçamento e nunca mais vão aparecer, ou não vão nem responder, ou fazem só uma pergunta no site. Tem muita gente que chega no Facebook às vezes e pede, eu preciso de um orçamento para isso, né? E acho que é muito importante saber diagnosticar e saber identificar esse tipo de cliente, identificar os tipos de clientes que vão e os que não vão comprar. Então, como seria a melhor maneira de identificar os melhores clientes para o nosso negócio, os clientes aqueles que só vão nos fazer perder tempo? Legal, boa pergunta. E não é só neste meio que a gente tem essa dúvida, né? Porque quando vem um treinamento isso acontece também em processo de coaching, em outras situações. O que acontece muitas vezes? Vamos partir do princípio que todos os clientes são potenciais. Toda pessoa que chegou até você para comprar, ele é um cliente potencial. Então essa pessoa provavelmente ela tem um interesse. Pode ficar um pouco curioso, até pode ser um curioso, mas é um curioso que de alguma forma tem uma necessidade. Então é importante a gente entender o seguinte, que os nossos clientes, as pessoas quando vêm até nós, quando elas querem comprar algo, é porque elas têm alguma necessidade. Inclusive dentro do Sites Premium, naquele curso que eu tenho para os alunos mesmo, eu falo sobre isso, mas até é importante você entender o seguinte, o cliente quando ele vai comprar, ele tem uma necessidade, ele não quer comprar de ti o site, ele não quer comprar de ti, enfim, aquela página no Facebook dele, aquela página na internet, não é isso que ele quer. Ele tem uma necessidade, quer dizer, uma necessidade de aparecer, é uma necessidade em relação a aumentar o fluxo do negócio dele, aumentar o fluxo de caixa, aumentar as vendas. Eu não sei qual é a necessidade do cliente. Eu não sei até o momento que eu começo a perguntar e entender isso da parte dele. Então, se todo cliente chegar até nós realmente entendermos o que ele quer, e essa é a grande mágica dessa situação. Se eu conseguir realmente entender o que o cliente quer aquilo e o que ele quer, eu vou conseguir despertar um interesse maior nele ainda. Uma pessoa pode querer comprar um site, por exemplo, porque ela quer simplesmente ser visível na internet. Quando alguém digitar no Google o nome dela, ela quer aparecer. Isso pode ser necessidade do cliente. Um outro cliente pode ter necessidade de que ele quer um site, porque ele quer começar a botar um e-commerce futuramente, já começar a consolidar a marca dele online. As pessoas encontram dessa forma. Tem vários motivos. As pessoas podem vir até nós como curiosos. Mas se nós descobrirmos qual é a necessidade daquela pessoa, a gente vai conseguir despertar nela o desejo de comprar. Então essa é a grande sacada. Sempre que tem uma venda, acontece o seguinte. Toda venda acontece por causa de alguma necessidade. Porém, quando nós transformamos a venda em uma coisa que a pessoa deseja realmente comprar, a gente consegue fazer o quê? É uma venda prazerosa. Pensa na última vez que comprou alguma coisa por desejo. Não foi bacana? Não te sentiu bem? Sim. Mesmo que tu pode entrar na loja por curioso. Aí daqui a pouco surgiu um interesse, tu foi e acabou se tornando um desejo. Então, isso é o que nós temos que fazer, transformar aquela informação em algo que a pessoa deseja. E nós só vamos conseguir fazer isso se a gente entender qual é a necessidade dela. E para nós entendermos a necessidade, a gente tem que fazer as perguntas certas. Então esse é o detalhe. Tudo isso cai no que eu mais defendo em relação às vendas, que é fazer as perguntas de forma correta. Então se eu quero, por exemplo, a pessoa chegou lá e diz, eu quero fazer um site, por exemplo, quando o pessoal te procura, como é que eles fazem contato pelo Face, por exemplo? O pessoal chega geralmente assim, tipo assim, eu quero fazer, quanto custa fazer um site disso, né? Ótimo. Pausa aqui, certo? Nesse momento quando a pessoa fala isso, qual que é a nossa intenção? Geralmente,
me fala, tu tá mais nesse meio, tu vai entender e vai conseguir me tirar algumas dúvidas. Mas geralmente a gente faz o quê? Ah, pra gente fazer isso, um site tal e tal, tal, custa tanto. Mais ou menos tanto, né? Vamos dizer assim. Calma, não é isso que a gente tem que fazer agora. Quanto é que custa um site pra mim, a gente tá num café aqui agora, né? Quanto é que custa um site pra mim promover meu café, pra mim ter 2, 3 páginas lá falando, algumas fotos, alguma coisa? Ótimo, isso é o que a pessoa quer. Até o Steve Jobs fala muito, as pessoas não sabem o que elas querem comprar até que eu mostre pra elas. A pessoa vem com essa necessidade pra ti. Agora teu trabalho é dizer assim, ó, ótimo, eu vou te ajudar em relação a isso, mas antes de eu te falar sobre o preço desse site, eu quero entender um pouquinho mais do que tu realmente deseja. Se realmente é esse site que vai te ajudar. Ou até posso te passar esse preço agora. Mas daqui a pouco a gente começa a conversar e não é essa a tua necessidade mesmo. Posso conhecer um pouco mais do seu negócio? Pronto, tu acabou de pedir permissão para conhecer um pouco mais. Então a pessoa queria saber só preço, né? Agora ela já, inconscientemente, isso, ela já está disposta a escutar o resto. Aí tu começa a perguntar, o que te chamou a atenção para fazer um site? O que você chegou até mim? O que te chamou a atenção? Qual é o resultado que você quer que esse site traga para você? Então, a gente tira o foco do preço e coloca o foco na necessidade dele. E fazendo essas perguntas, a gente vai criar o desejo. Sempre tem a oportunidade de fazer essas perguntas, mas a gente tem que tirar o foco do cliente. Porque as pessoas querem o quê? Querem só saber preço. Porque as pessoas não querem perder tempo. Muitas vezes, tu vai numa loja, por exemplo, ou tu vai contratar algum serviço e não é prazeroso. Aquele processo de compra não é prazeroso. Então as pessoas não querem mais perder tempo com vendedores. Poxa, eu não quero perder tempo lá com o cara que vai vender o site, mas o que a pessoa faz? Você vai começar a falar coisas que eu não vou entender. Então essa é a grande sacada, entendeu? Tirar o foco do dinheiro e botar o foco por que ele quer aquilo. Então a grande sacada de fazer as perguntas certas não é tanto não é só descobrir o que o cliente quer, mas é despertar o desejo. Exatamente. Porque quando nós estamos despertando o desejo, ele mesmo começa a enxergar, poxa, eu não tinha pensado nisso. Ele começa a expandir a mente dele. Ele começa a ter a percepção do que aquele serviço vai trazer de resultado. E aí a gente consegue fazer uma das principais coisas em relação a esse serviço. Nós conseguimos materializar isso. Como é que eu vou materializar um site? Bota na sacola aí que eu vou levar. Não tem como fazer isso, né? A gente tem que materializar. E quando a gente começa a perguntar e entender realmente, a gente começa a fazer o quê? Dar forma para aquilo. E a pessoa começa a enxergar isso. E quando ela começa a enxergar, ela começa inconscientemente a perceber a importância que isso tem. Então, de uma necessidade, começa a criar desejo. Por quê? Desculpa, só vou empolgando, vou falando, mas assim acontece. O detalhe é o seguinte, essa pessoa vai lá, o site custa R$3.500. A gente tem depoimento, que é dentro da área de membros, eu acompanhei já o teu trabalho, foi R$3.500 no site, legal. Se a pessoa perguntar no início, quanto é que custa um site para o meu café aqui? R$3.500, a pessoa começa aquela choradeira, aquela coisa, R$3.000 a gente faz. Legal. Só que imagina só, a pessoa vai pagar R$3.000 por algo que ela nem sabe como é que funciona. 3.500, 4.000 por algo que ela nem conhece. Quando eu começo a fazer essas perguntas e eu começo a entender a necessidade, ela começa a enxergar, poxa, mas quer dizer que o site vai me oferecer não só visibilidade na internet, pode me trazer mais negócio. E se me traz mais negócio, eu posso aumentar mais ou menos em 10, 15, 20%. E se eu posso aumentar em 20%, vale a pena pagar 13,5 agora, para em um ano ganhar 10 a mais. Então a pessoa começa a mudar essa percepção. Por isso que a gente não fala o preço lá no início, entende? Por isso que a gente começa a entender. Então a grande sacada antes de mostrar o teu site, de mostrar o produto, é entender por que a pessoa quer. Ela acha que é por um motivo, ela vai até você porque ela acha aquilo. Mas quando ela começa a perceber que essa ferramenta pode ir muito além do que ela imaginava, por exemplo, de ficar na primeira página do Google, isso pode ser um serviço a mais que tu ofereça. Que 3,5 é o site. Para te posicionar lá e te ajudar a te posicionar, é mais R$600. Então entende, 3,5 foi para 4,100, só que a pessoa está feliz. Por quê? Porque ela enxerga, poxa, eu vou pagar, investir R$4.000 e vou estar bem posicionado na frente do meu concorrente. Isso mostra o quê? A pessoa começa a criar valor. Ela não enxerga mais só preço. Quando o cara vai lá no Face e te pede o valor e tu passa já o preço, ele está enxergando só aquele dinheiro. Perto daquela expectativa dele que é baixinha, não é tão legal. Mas quando tu cria uma expectativa maior e ele vai investir só isso, olha a diferença. Poxa, tem muito valor para mim. Tem pessoas que pagam lá 100 mil num carro, por exemplo. E tem pessoas que andam de 20. E a necessidade é a mesma. Só que o desejo faz a pessoa comprar um maior. Então essa é a grande sacada, é isso que a gente tem que fazer. Acho que claro, não sei, o que tu acha? Não, ficou bem claro mesmo. Acho que essas duas dicas vão ajudar bastante aí os alunos do Cris Sites Premium a
vender em muito mais aí sites. E eu acho assim muito interessante porque eu vou te confessar que eu não usava essa estratégia, nunca usei essa estratégia. E a partir de agora eu vou começar a usar, a partir dessas suas dicas aí, porque eu via sempre as perguntas como uma forma de eu descobrir o que eu preciso oferecer para o meu cliente, mas nunca como uma forma de despertar o desejo. É quase como um processo de coaching, né? É isso aí. Porque muitas vezes o cliente vem até já existe um certo desejo, um desejo pequeno de ter o site. Então ele vem até mim e pergunta quanto que é o site para isso. E aí ele fica, na cabeça dele fica meio que o site é um custo. O site é um custo, o site é um custo, o site é um custo. E aí eu acho que a grande sacada é transformar essa mentalidade, esse mindset do cliente de site é custo, de site é um grande investimento. E eu estou pagando muito pouco pelo tudo que ele vai me proporcionar. Seria isso, né? É exatamente, é isso que as perguntas fazem. Não só em site, para qualquer negócio. Porque olha só, expandindo o nosso mindset também. Tu pode vender o site a 13,5. Vamos colocar que esse seja um padrão aqui dos alunos do Cris Sites Premium. Pode ser? 13,500? Pode ser. Pode ser um valor legal do site, tu acha que tá bacana? Eu acho que é um valor médio-alto. Assim. Aí é que tá. Vamos então começar a expandir nosso mindset. Imagina só. É um valor que pode ser médio ou alto, 13.500, certo? Mas imagina só, o cara vai pagar, o cliente vai pagar 13 mil e 4 mil reais por um site. Só que esse site, médio e longo prazo, vai ajudar ele a criar visibilidade para a marca dele. Com esse site, ele vai poder, além de criar visibilidade, trazer mais clientes. Então, digamos que vai fazer 4 vendas a mais por mês. Só 4 vendas a mais por mês, por um investimento de 4 mil reais. 4 vendas a mais por mês, em um ano, quanto de vendas a mais ele vai fazer? Digamos que ele ganhe lá, sei lá, a lucrabilidade dele aumente 1% ao mês, são 12% ao ano que vai aumentar. Ok, 4 mil já começa a ficar baixo, perto disso, está investindo. Então a pessoa vai ter a visibilidade da marca, vai ganhar 1% a mais lá em vendas todo mês. Além disso, vai posicionar o negócio dele como referência, porque ele pode fazer isso também, vai estar criando conexão com o público dele. Só que isso tudo você que está aqui aprendendo, junto com esse curso, Rodrigo, sabe como fazer. Tem inúmeros plugins, várias situações que você pode utilizar para fazer isso. Só que imagina, tu pode vender o site por 13.500 e tu ainda pode vender mais situações agregadas ainda junto para ajudar o teu cliente a enxergar tudo isso. E o que tu acha da estratégia de upsell e downsell, tá? Só para explicar o que é upsell e downsell. Upsell e downsell são vendas que você faz depois que você já vendeu o seu site, por exemplo. Então você vai lá vender o site por 13 mil reais. Só que você guardou na manga algumas funcionalidades que você acredita que o seu cliente pode querer depois. Por exemplo, ele vai querer você vendeu para ele junto com o seu site um pacote de SEO básico. Mas você tem guardado um pacote de SEO avançado, que custa, sei lá, mais R$1.000. Então, tu acha que valeria a pena? Então o cliente, o aluno, tá? o vendedor do site, vender o site por 13 mil e depois da compra oferecer um downsell de R$1.000 de um pacote de SEO. Tu acha que essa estratégia é boa? Não só é boa, como pode funcionar. E aí eu fico empolgado porque você começa a me mexer aqui. Isso é uma coisa legal porque, olha Deixa eu só explicar o que é upsell e downsell, tá? Upsell é quando tu vende uma coisa mais cara, depois que você já vendeu a primeira. E o downsell é quando você vende um produto mais barato. Então, no caso, um produto de 1.000 depois de um de 3 mil é um downsell. Por exemplo, assim, você foi lá e vendeu uma campanha no Google, lá, né, de AdWords, para o cara por R$1.000, depois você foi lá e ofereceu um pacote do dobro de tamanho por 3. Isso está fazendo exatamente isso, né? É esse exemplo que tu deu. Mas aí está a grande questão. Vou voltar para as perguntas de novo, tá? Vamos lá. Porque tu faz as perguntas e tu começa a entender o que a pessoa quer. Então imagina o seguinte, cada pergunta que tu faz, cada vez que tu vai entendendo o que a pessoa quer, tu tá pegando uma informação dela. Então ele te falou que ele quer que a marca dele fique em primeiro lugar na região, que as pessoas conheçam. O teu cliente que fazer o site, ele falou que ele quer fazer um site porque o concorrente dele tem. Ok, pode ser um motivo mais bobo na tua percepção, mas na percepção do cliente é muito importante isso. Então tudo isso que ele falou, no final da conversa, olha só, depois que eu fiz todas as perguntas é que eu vou falar do site. E daí eu vou entrar nessa mesma linha que tu acabou de me perguntar, vou responder isso, certo? Então, depois de tudo isso, que eu vou no final responder para ele e falar, tu acabou de me falar que tu quer isso para tua marca, que tu quer tal resultado, que tu está buscando um site porque tu quer isso, isso e isso.
No final tu vai dizer, bom, para te conseguir tudo isso, a forma que eu posso te ajudar hoje é através de um site. Então com um site tu vai conseguir fazer, porque aí tem tal funcionalidade que vai te ajudar nesse ponto. Tu também me falou que tu quer aumentar tuas vendas em X%. Para isso acontecer, eu posso te ajudar com este outro produto junto com o site. Aí a gente pode oferecer uma outra situação. Então, como é que a gente faz isso? E isso é muito válido, mas como é que eu faço isso? Porque eu digo para ele, ó, tudo isso que tu quer, um site nada mais é do que imagina que tu empacotou um site aqui dentro, certo? Ó, empacotei, tá aqui o site, esse site aqui dentro tem tudo que ele vai entregar. Tá aqui o que ele vai entregar. Agora, aquilo mais que tu queria, tu precisa de mais disso aqui. Então eu consigo te entregar tudo isso. Tu mostra para ele como o site vai ajudar nisso, e agora tu mostra para ele o seguinte, aquele diferencial que tu quer é possível sim, através de tal ferramenta. Então o que eu estou fazendo? Quando ele criou a expectativa, ele falou o que ele queria, ele foi falando, ele foi falando, ele foi falando, ele foi fazendo isso aqui, certo? Imagina um balãozinho, a pessoa está falando, está feliz, está enchendo ele, né? Tá puxando. Quando ele está lá em cima, tu vai pegar e vai puxar e vai botar os pés dele no chão, dizendo o seguinte, olha, tudo isso que tu quer é possível com esse produto aqui, que é o site. E mais o que tu quer, aquela diferença que tu quer, nós podemos ser também, e eu faço esse trabalho através, né, tu pode vender um pacote de AdWords, tu pode vender uma consultoria que a cada 15 dias tu vai fazer o contato com ele e ajudar a produzir conteúdo, não sei, estou falando aqui da minha percepção em relação a isso, ajudar a produzir conteúdo, tu vai dar de bônus para ele uma fanpage lá, onde tu vai ajudar a fazer um material de divulgação, não sei, a ideia é o negócio que quer oferecer, né? Essa colocação é muito boa, porque, assim, ó, vou dizer que 99,9% dos clientes, eles não precisam só do site, eles sempre precisam de mais algum serviço relacionado à mídia. Então, por exemplo, eles se interessam muito por campanhas no Google AdWords, campanha no Facebook, design de logomarca, que mais? Me ajuda aí. O próprio design YouTube, de panfleto, vídeo, vídeo institucional, vídeo para o YouTube. Então tem vários outros serviços. Um outro serviço que eu agrego sempre nos meus serviços é a hospedagem de site. Então eu tenho um servidor de revenda e eu deixo ele lá e eu consigo colocar quantos sites eu quiser. Então eu cobro dos clientes uma mensalidade e aí quando eu vendo o site eu já vendo uma mensalidade. Então não só eu ganho um cliente, como eu ganho uma mensalidade todo mês que vai aumentando uma renda recorrente, né? Uma renda recorrente. E tem mais do que essa renda recorrente, ela é mais do que uma renda recorrente. Você tem um cliente sempre com você, entendeu? Então ele sempre que ele precisar de alguma outra coisa, ele vai te procurar. Tu vira referência para ele. Inclusive quando ele quiser indicar porque alguém, ele vai te procurar. Ele está meio que sempre atrelado a ti. Ele não vai procurar outro profissional antes de ti, se ele precisar de algum outro serviço. Então ele vai perguntar, Rodrigo, tu faz isso, tu faz aquilo. E eu vou contar um pouco rapidinho como é que foi a minha história, como é que eu acabei me tornando um empreendedor de web design. Eu comprei uma agência de um amigo meu, com um preço, enfim, irrisório praticamente, que ele tinha vários, cerca de 10 clientes, pagando mensalidades para ele. Então ele queria, ele estava saindo daquele negócio e disse, Rodrigo, tu quer comprar a minha agência? Eu tenho 10 clientes que me pagam uma mensalidade X. Daí eu fiz os cálculos e pensei, bom, se eu pagar isso, em tanto tempo eu recebo de volta. E achei que ia ficar por isso. Só que aconteceu o seguinte, todos os clientes daquela agência me pediram para refazer os sites deles. E aí eu refiz os sites deles, e em alguns eu refiz até 2 ou 3 vezes. Porque de tempos em tempos eles pediam mais coisas, a tecnologia mudava e eu conseguia oferecer um novo site. Então foi a estratégia do upsell feita sucessivas vezes, né? Porque eu vendia um site, depois eu vendia outro, depois eu vendia outro serviço e assim vai. E esse é um ponto, eu vou aproveitar esse gancho. Tem quanto tempo? 10 minutos. Vou aproveitar esse gancho aqui, que esse é um ponto muito importante, porque olha só, mesmo que tu entre em contato, e eu vou falar um pouquinho de estratégia também, mesmo que tu entre em contato com um cliente, ou que tu passe por um cliente, tá andando na rua, tu acha que tá andando na rua e tem clientes ao teu redor o tempo todo, é o que acontece, tá? Tu tá andando na rua e tem um cliente, tu entrou e viu que ele já tem um site, esse pode ser teu cliente ainda. Porque o fato de ele ter o site não quer dizer quanto tempo daqui a pouco ele já tem aquele site. Será que a pessoa que fez para ele está dando o contato, o suporte necessário para ele? Será que está ajudando realmente? Eu não estou dizendo para te tirar negócio de ninguém, não é isso. Mas que todo cliente que está ao teu redor, que tem negócio, que quer se divulgar, é cliente potencial. E aí voltando para o primeiro ponto que a gente começou essa conversa, que como é que eu vou saber se o meu cliente, eu vou adiante com ele ou não? Então respondendo isso agora de forma mais completa. Primeiro, quero fazer as perguntas para realmente saber se ele tem uma necessidade.
Então se a pessoa não tem, não vai ir muito adiante em relação a isso, porque ele nem parou para pensar, então tu vai perceber que não é um cliente, naquele momento ele não está pronto para o teu produto, mas pode ficar. E outra coisa é que, se a pessoa já tem um site ou não, é teu cliente igual. Então imagina a quantidade de clientes que tu tem acesso todos os dias. Então tem que ter estratégia para fazer isso. Não vai ficar achando que tu vai ficar em casa e vai ter cliente chegando. Olha, vai, tá? Tu vai receber indicação, mas vai dar o fluxo e caixa que tu quer realmente. Então nós temos que elaborar uma pequena estratégia para te ajudar a chegar lá. E isso tem duas coisas que são importantes fazer. Uma coisa é tu ter estratégia, outra coisa em relação ao teu mindset. Mas olha só o que o Rodrigo falou aqui antes sobre a questão de, poxa, ele teve lá, os clientes já tinham um site e pediram para fazer site de novo, né? Então, uma coisa que tu pode fazer, além de fazer o upsell ou downsell, é ter sempre na manga o que tu pode dar de bônus para o teu cliente. Porque às vezes uma página no Facebook, Se chama por exemplo... se chama over delivery, né? Isso, pode ser over delivery. Exatamente. Que é tu entregar mais do que tu prometeu. Sempre, sem exceção. Porque a maioria sempre. dos profissionais vão entregar menos do que eles prometeram. E você vai se diferenciar muito no mercado se você entregar mais. O que vai acontecer? Você vai receber indicações daquele cliente. Exato. Ele vai querer comprar mais coisas de você, porque ele sabe que tudo que ele comprar de você, ele vai receber mais do que ele está esperando. É qualidade, entendeu? Tu está entregando qualidade. Mas tenha bônus assim, por exemplo, em relação à qualidade do produto, a pessoa está esperando X. Faça isso, entregue mais. Só que, por exemplo, o cara fechou contigo o contrato, está assinando o contrato, certo? Fechou contigo. Naquele momento, se não foi necessário, tu não utilizou ainda, dá um bônus igual para ele. Dá um bônus igual para ele. Por que dá um bônus? O que pode ser o bônus? Pode ser assim, eu vou criar tua fanpage no Facebook. Sim. As pessoas não sabem a dificuldade ou a facilidade disso. Para algumas pessoas é um bicho de sete cabeças, para outras é extremamente fácil. Sim. Mas se disser, eu vou criar lá, e tu bota lá um banner em cima, na capa, e bota o logo dele, e consegue umas curtidas para ele já vai ser fantástico isso. Então, tu pode dar isso de bônus. Entende? Isso faz a pessoa enxergar, a percepção da pessoa de valor aumenta muito mais. Nesse meio, com tantos plugins que tem pro WordPress, sim, tem como entregar muita coisa. Não, e é muito rápido, às vezes em 10 minutos você instala um plugin que pro cara aquilo é uma coisa do outro mundo. Um plugin que eu acho super bacana, e quando eu fiquei sabendo disso, em um dos projetos meus que eu botei num site, meu Deus, eu fiquei maravilhado, o chat mesmo, por exemplo. O chat ele é muito fácil de instalar. É fácil, eu mesmo fui lá e coloquei, enfim, mas bem de curioso, sabe? Mas é super fácil, às vezes o cliente não tem essa noção. Imagina se para um cliente pode dizer, olha só a força disso. Tu pode chegar e pode dizer assim, de bônus, vou te botar o chat no site. Putz, é legal, tá? Mas pode falar diferente, de bônus ainda, eu vou botar a gente vai criar um canal de comunicação, você direto com o cliente. Para os seus clientes que entrarem no site, além de poder conhecer a tua marca, além de poder ver tudo que tu entrega, se eles quiserem tirar as dúvidas na hora, eles vão ter conexão direto contigo. Até pelo celular, onde tu estiver, eles podem se conectar contigo. Tu gostaria disso? Tu acha legal, Rodrigo? Legal. E isso vai ser um bônus. Eu vou colocar isso no teu site como bônus em forma de parceria pelo que a gente está começando aqui agora. É o chat, dito em outras palavras. Entende? Então, o poder da forma que nós falamos é muito importante. Sim. Isso é muito legal. Isso, a forma como tu falou isso agora eu achei fantástico. Assim, cara, copiem o que esse cara faz, porque ele é muito bom nisso. Sério, quanto é que custa pra fazer isso? Mas essa que é a percepção, a gente não enxerga o valor do que nós fazemos. E o que a gente faz é muito, tem muito valor. Verdade. Agora, uma dica, eu gosto muito de trabalhar, no coaching de vendas eu trabalho isso, em outras situações, que antes de sair, antes de vender, o que é muito importante é, porque a gente tem aquela crença, puxa, mas eu vou vender. Se tu não vender, quem vai vender por ti hoje? Então tu tem que fazer. Só tem aquela coisa, poxa, eu não vou insistir, não vou fazer. A gente tem várias crenças que nos limitam em relação a vender o nosso produto ou o nosso serviço. E a gente tem que trabalhar isso muito bem. Eu costumo dizer que vendas tem os 3 principais pilares, né? Uma, é o teu mindset. Você tem que ter um mindset para um empreendedor, tem que ter um mindset. Eu posso fazer um insert no mindset. Tem um empreendedor bastante conhecido no mundo do empreendedorismo digital, que é o Vitor Damasio, e ele diz uma coisa muito interessante do mindset do vendedor, que é, eu quero te ajudar. Esse é o mindset que a pessoa tem que ter, né? Exato. Porque se ela tiver esse mindset, ela não vai se inibir de nada, porque ela está querendo ajudar, ela não está querendo vender. Eu quero te ajudar. Perfeito. Se o meu te ajudar for chegar à conclusão de que tu não precisa de um site, tudo bem, mas eu te ajudei. Por isso que quando ele perguntar preço, tu vai perguntar para ele se tu quer conhecer o negócio dele, porque tu quer ajudar ele. Porque o cara pode ir lá e pode pagar 4, 5 mil reais no site pra ti. Tu já tem nome, enfim, ele paga pra ti. Só que no final não é o que é ajudar ele. Tu vai te sentir bem? Eu imagino que não.
eu não me sentiria bem. E os teus valores também iam fazer isso. Agora, se tu sabe, tu está conhecendo e tu pergunta para isso, para conhecer, para saber como é que tu pode ajudar. Porque daqui a pouco um plugin tu pode estar ajudando aquele negócio a fazer isso aqui. Tu pode estar ajudando uma pessoa com um site a sair do negativo para ir pro positivo. Dali a 3 meses fechar o negócio, para dali a 3 meses estar prosperando o negócio, por causa de um site. Então uma coisa é o teu mindset em relação a vender. Isso tem que ser trabalhado. Tu tem que trabalhar isso. A outra questão é em relação à estratégia. Tu tem que ter estratégia que de forma, até de certa forma automatizada, enfim, mas tem que ter estratégias para chegar até teu cliente, para trazer clientes todos os dias, todas as semanas. E a terceira questão é tu, além de ter estratégia, além de fazer isso, é tu ir a campo. Tu tem que ir a campo, tu tem que entrar em ação, tu tem que estar medindo isso. Então se tu tiver isso, além de estar fazendo, além de estar construindo, de estar confeccionando, vamos colocar assim, um site, tu tem que ter um mindset para ter momentos onde tu tem que vender. Porque pode entrar daqui a pouco, entrou 15 mil reais no mês, olha que maravilha de faturamento. Só que se tu não tem estratégias, dali a 2 meses, quando esse dinheiro for, quando tu terminou de entregar, o que ficou acontecendo para vender para ti? Não tinha nada vendendo, tu não estava prospectando clientes. Aí não vai ter nova entrada. E aí é daquele desespero, poxa, esse negócio não é para mim. Aí vender fica uma chatice. Eu pensei em outra palavra, mas não vou falar. A vender fica uma chatice. Por quê? Porque tu está sendo forçado para vender, tu está sendo forçado a gerar resultado ali. Aí acaba tu desanimando. Então assim, ó, Rafa, eu queria tirar algumas dúvidas bem práticas assim, a respeito de estratégia de vendas, tá? Como é que eu tenho feito hoje, tá? E tu pode dizer se eu estou fazendo certo ou errado. Eu chego num cliente... Que compromisso meu aí. Vai lá. Não, mas fica à vontade. Eu chego num cliente, geralmente eu marco uma reunião, a primeira reunião, onde eu coleto as informações que eu preciso, né? Sobre o negócio dele, sobre o que ele precisa. E aí, eles sempre fazem a mesma pergunta, quanto vai custar? Né? E eu sempre digo, não, eu vou olhar, eu vou fazer um cálculo, vou fazer um orçamento e eu vou te entregar, tá? Então, eu sempre uso essa estratégia, 2 reuniões, ou uma reunião e um e-mail. Eu não sei se eu estou fazendo certo, tá? Então, tu pode me dizer qual que é a melhor estratégia, fazer 2 reuniões, 3 reuniões, uma reunião, qual que é a melhor estratégia para vender mais? Não tem a melhor estratégia para vender mais. Tem o perfil de cliente. Essa é uma questão importante. A gente tem que reconhecer muitas vezes os perfis de cliente que nós temos. Alguns clientes têm, que a gente chama de analítico, enfim, que é aquela pessoa que dificilmente ele vai comprar a primeira vez. Só que tem muitos clientes que eles estão dispostos a comprar no momento que está ali na frente deles. Eu já fiz inúmeras vendas, eu estou falando de coaching agora, que é a minha atuação, onde eu sentei na frente do cliente, conversei com ele 1 hora, 1h30, porque aí vira uma conversa, fica bacana, né? Eu começo a fazer perguntas, começo a ter interesse pela pessoa, a pessoa começa a falar. E eles vão abrindo coisas que tu nem imagina. Claro, tem que ter uma questão ética para não divulgar isso, mas as pessoas têm a liberdade contigo. E na hora, depois de fechar o processo de 3, 4, 5 e outros valores, a pessoa fechar na hora, muitas vezes. Por quê? Porque ela viu a necessidade, ela viu que aquilo ia resolver e naquele momento ela pode fechar. Então, às vezes a gente pode mandar depois, como já mandei em alguns casos, e às vezes tu pode fechar na hora com a pessoa. Então, uma coisa que é muito importante, tu conhecer muito bem da ferramenta que tem na mão. E falando de novo sobre o site agora, que é o nosso foco, né? Tu conhecer muito bem essa questão de plugins, por exemplo, porque o site é o mesmo para todos, mas o que vai fazer diferença muitas vezes é o que tu pode entregar mais, certo? Então tu conhecer muito bem por quê? Para conseguir transformar isso de uma forma que a pessoa goste. Quando tu consegue entregar isso, às vezes na hora tu pode fazer a venda. E aí tem um detalhe que tu falou, vamos colocar assim, 90% das pessoas que perdem uma venda muitas vezes, é porque não, como a gente diz no jargão na área de vendas, não pede a venda na hora. O que é pedir a venda? Perguntar se a pessoa quer comprar ou não naquela hora. Por exemplo, por inseguranças, a pessoa vai falar, o valor é 3.500, vou pegar aquele valor de novo, certo? A pessoa, quanto é que custa no site? 3.500. Hã? A pessoa fica com vergonha de falar às vezes o valor, entende? Isso acontece o quê? Inconscientemente está trabalhando com o cliente que está na tua frente, que tu às vezes não tem segurança do que está falando, tu não acha que é um valor honesto, enfim. Então o que acontece muitas vezes? Quando tu pede a venda no final, a pessoa está esperando uma ordem de ação muitas vezes. E quando tu faz isso, se tu saiu sem dar essa ordem de ação, o que acontece? Deixa a venda lá. Já poderia ter ocorrido, mas tu deixou ela lá. Então o que tu pode fazer? Tu pode, além de fazer isso, pedir para ela assim, tá? Ficou alguma dúvida em relação ao que a gente conversou? E a pessoa vai responder alguma coisa. Se tem alguma dúvida, é uma objeção que está resolvendo agora. Isso antes ou depois de dizer o preço? Antes de dizer o preço. Antes de dizer o preço. Quando ficou alguma dúvida, legal. Outra pergunta que pode fazer. Tudo que a gente conversou aqui, Rodrigo, tu realmente enxerga que esse serviço, que o site pode ajudar a conquistar isso?
tu pergunta o que acontece, a pessoa tem essa percepção. Porque quando tu faz a pessoa pensar, se esse produto aqui vai ajudar ela a conquistar o que ela quer, ela mesma está se convencendo de que o produto vai ajudar. Então ela mesma está botando na balança naquele momento. Poxa, sim, o site ele falou para me ajudar nisso, naquilo. Então quando ela responder para ti, ela acredita que vai ajudar. Ela mesma já está vendendo para ela, está se convencendo. Então por isso que é legal no final tu perguntar para ela, ficou alguma dúvida? Indiferente da resposta, a próxima pergunta é a seguinte: tudo isso que a gente conversou até agora, tu acredita que pode te ajudar a melhorar o teu negócio? É isso que tu está procurando? Muito bom, muito bom. Quando ela responder, então tá, agora ela está pronta para receber o preço. O que a gente fez aqui? A gente confirmou se aquela pessoa ela realmente é isso que ela quer. E quando ela diz, em 99% dos casos vai dizer que sim, ela está dizendo o quê? Que é isso que ela está procurando. E agora tu mostra o preço. Não precisa daqui a pouco mandar um e-mail, mandar uma situação. Mostra o preço agora. Porque daí vai entrar só negociação. Negociação, forma de pagamento está em 2, 3, 5, do PagSeguro, sei lá por onde, mas negociação apenas. Porque ela já comprou a ideia que é isso que ela está procurando. Já criou o desejo. O que a gente está fazendo? Agora ela quer essa solução. Ela já viu que a solução para o que ela quer existe. Então ela quer a solução. Então sim, alguns casos a pessoa vai dizer, não, eu quero pensar, enfim. Alguns casos isso vai acontecer. Então, entre uma conversa e outra, que é muito legal que tu faz, deixar marcado já o próximo contato, mas entre uma conversa e outra, mande informações para o teu cliente que vai ajudar ele a decidir comprar por ti. Por exemplo, mande depoimento de um cliente teu, manda para ele até a próxima conversa. Olha, tem um cliente nosso que já comprou, um cliente já comprou comigo, olha o que ele fala. Manda depoimento no vídeo. Porque isso vai fazer o quê? Que a pessoa se convence a comprar de ti. Trabalha. Enquanto tu não está lá, tem alguma coisa trabalhando por ti para ajudar ela. Sim. Tu pode fazer isso. Tu pode, o que é muito importante, durante a conversa, dê dicas para o teu cliente melhorar o negócio dele, mesmo que ele não te pague um centavo, nem R$1. Reciprocidade, né? Reciprocidade, porque ele vai perceber o quê? Ele vai perceber que realmente tu entende esse negócio. Tu não é mais um, tu entende aquilo. E quando ele percebe isso, mesmo que ele não... Eu gosto muito dessa frase, olha, mesmo que a gente não continue essa parceria agora, mas olha o seguinte, faz o seguinte no negócio, porque tá o cliente já fez e deu tal resultado. Tu acha que tu pode fazer? Ah, eu acho que posso. Legal. Então o que eu digo? Mesmo que a gente não vai continuar nossa parceria agora, mas vai te ajudar nisso. E a pessoa se sente confiante porque ela percebe, poxa, inconscientemente o que está passando. A pessoa não está... É uma estratégia que a gente usa muito em outros markets, né? Mas acontece o quê? Eu não estou fazendo nada para essa pessoa ainda, ela está fazendo isso. Poxa, realmente eu posso confiar nessa pessoa. E isso cria uma conexão muito grande. Enfim, tu perguntou sobre a questão de... mostra que tem uma autoridade também, né? Que entende do assunto. Exatamente, é isso aí. Isso é o principal, né? Bom, então, é possível então fazer a venda, aliás, tu considera até mais provável a pessoa conseguir fazer a venda na hora do que depois mandar um e-mail com orçamento. Exato. Ó, se tu anda com... Só assina contrato, já tem um contrato na tua pasta, na tua mochila, onde quer, mas já esteja um contrato contigo. Se o pagamento é feito lá por um meio digital, tem um aplicativo do teu celular que se o cara quiser pagar na hora, ele fazer o pagamento. Senão tu já manda ali, abre o teu notebook e já manda para ele a forma na hora. Porque é uma questão de emoção, muitas vezes. Quando a pessoa tá ali, o que pode acontecer? Ela quer comprar depois, né? Dela não compra na hora, saiu, vai conversar com um sócio daqui a pouco, ou com algum amigo. E a pessoa, com aquele balde de água fria na pessoa. E aí, perdeu aquela conexão que tu tinha. Então, se é possível, faça na hora. Se não, deixa a porta aberta, que a gente chama... Então tá, vou te mandar mais informações e continua isso, entendeu? Entendi. Perfeito. É possível colocar em prática? Com certeza. E será que dá resultado? Vamos ver, né? Tem que colocar em prática para ver, exatamente. Isso aí. E se o pessoal... Bom, deixa eu só dar uma... Tem uma pergunta aqui, de um aluno meu aqui, ele deixou uma pergunta aqui no Facebook, no nosso grupo exclusivo aqui do Facebook dos alunos. Existem clientes que entram em contato constantemente para saber o ritmo do trabalho e até fazer alterações no escopo do projeto, criação de sites. Outros que, uma vez definido, assim está. Adotar uma política mais séria, como essa última, uma vez definido o escopo, vamos até o final. Salvo as exceções de clientes de exceções relevantes. Traz mais, acho que ele diz, traz mais segurança e peso para fechar outros negócios. Sempre tive a sensação que quando o projeto fica muito aberto, isso traz insegurança por parte dos novos clientes. Qual é a dúvida principal? Pelo que eu ver se eu entendi a pergunta, enfim, mas se fica muito aberto, a pessoa acaba não tendo segurança,
se fica muito fechado, você quer fazer alguma mudança e daí pode causar atrito, porque já está fechado, né? Sim. Então tem tudo tem um meio termo, entendeu? Tudo tem um meio termo. Qual é o meio termo aqui? A melhor forma, eu imagino que isso seja feito, se não use como prática. A pessoa definiu o que é o processo, definiu o que ela quer no site, quais são os serviços que são entregues, cada um assina. Cada um assina sem problema nenhum. Mas tenha jogo de cintura, assim, ó, por estar tratando com uma pessoa, entendeu? Mesmo que você está vendendo com uma empresa gigante, um grupo gigante, você está conversando e tratando o negócio com uma outra pessoa. E todas as pessoas querem ser bem atendidas, querem ser bem recepcionadas, querem ter a atenção do outro. Então, assim, ó, se ocorrer da pessoa pedir alguma coisa diferente, mesmo que você já tenha assinado um compromisso daquilo que é ser entregue, e você acha viável, tem exceção. Porque isso vai te trazer muito mais negócios ainda. Por quê? Porque a pessoa percebe que tu é flexível. Agora, realmente, se eu deixar muito aberto o negócio no início, muito aberto o acordo no início, a chance é que tu vá perder dinheiro, porque tu vai estar daqui a pouco trabalhando mais do que o necessário, porque a pessoa está mudando toda hora. A chance é que aconteça que tu acaba se estressando com esse cliente e acaba daqui a pouco acontecendo algum atrito, perdendo indicação, alguma coisa. Então, deixe fechado sim, a minha dica, deixe fechado sim, mas se precisar, abra exceções. Não precisa deixar claro isso na hora da conversa. Mas a pessoa, o ser humano, ele vai acabar te pedindo alguma exceção, porque ele teve alguma ideia no decorrer. Então sim, tu abre aquela exceção. Entende? Por exemplo, você tem um cliente coach que a gente combina lá, a gente vai fazer, vamos conversar durante 10 semanas, uma vez por semana. E às vezes tem a necessidade de a gente se encontrar fora. Aí eu mesmo sugiro, ó, vamos fazer o seguinte, a gente combinou aquilo, mas vamos tal dia, eu venho aqui, a gente conversa de novo e resolve essa situação. Pode ser? Legal. O que eu faço? Lei da reciprocidade de novo, estou criando maior conexão. Então sempre deixe fechado aquilo. Deixa fechado. Porque sempre, se acontecer o pior e tu entregar o mínimo que está combinado ali, a pessoa vai gostar. E aquela questão, lembra? Entrega um pouco mais sempre. Então aí é que tu abre margem para exceção. Agora não deixa claro isso assim, se precisar de alguma coisa a gente vai alterar. Não. Porque isso pode passar um pouco de amadorismo. A pessoa pode não se sentir segura. Ah, mas será que é isso mesmo que eu quero? Mas será que ele sabe o que ele está fazendo então? Então, quanto mais fechado, com contrato assinado, melhor. E depois, se precisar, se você mesmo vê alguma coisa que precisa, você acrescenta. E aí tu vai falar para ele, olha, a gente combinou tal e tal situação, mas no decorrer agora eu estou percebendo que isso vai te ajudar também. O que tu acha? Sim, sim. Realmente, eu já tive no início eu tive alguns problemas com relação assim, fechou um negócio com o cliente, mas não fez contrato, não fez uma coisa bem elaborada no papel mesmo, não vai ser isso, 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 e daqui a pouco o cliente começa a pedir um monte de coisa que não estava. E aí como é que tu vai dizer que não tá, que tinha ou que não tinha, se não foi uma coisa realmente fechada? Então depois eu comecei a fazer começo a fazer um site quando tem uma proposta, né, detalhada do site, do que vai ter, e também tem uma dica que eu dou para os meus alunos, que é o seguinte: só começa a fazer o site quando o cliente pagou a primeira parcela. Porque aí, a partir do momento que ele paga a primeira parcela, primeiro que assim, ele vai pagar a primeira parcela com mais vontade para começar o site, porque ele sabe que tu só vai começar quando tiver pago a primeira parcela. E tu fica mais seguro, tu começa a trabalhar já com dinheiro no bolso. Então é muito mais fácil de você lidar com o cliente e lidar com o seu trabalho se você sempre começa a trabalhar quando já recebeu a primeira parcela do site. O ideal, nesse caso, pede uma entrada sempre, né? 1 e mais tantos. Exatamente. E isso é legal, isso ajuda bastante. Isso tem inúmeras formas hoje de fazer. Tenha controle disso. A gente vai ter outros assuntos aqui, mas tenha controle disso, porque venda, além de vender, isso é importante ter controle dessas situações todas, entendeu? Porque às vezes tu vendeu, e daí tu encheu tua agenda, só que aqueles clientes que eram prospecções, eles podem virar clientes novamente. Então se tiver um controle legal disso, tu consegue depois, quando precisar, liberou uma agenda minha, um horário na minha agenda, eu vou entrar em contato com aquela prospecção. E daí tu vai ter o controle, além do financeiro, tu tem o controle também do cliente. Porque se tem esse controle financeiro, tu consegue perceber quanto tem que fazer uma nova ação de vendas para o teu caixa não ter um problema. Sim. Vender, o cara tem que ser um empreendedor vendendo, entende? Tem que trabalhar mindset, tem que trabalhar estratégia e tem que conhecer o que está fazendo. Porque senão tu pode vender um mês inteiro e não ter como entregar. Daqui a pouco tu percebe que se um dia, a cada 15 dias, tu ir para a rua, prospectar clientes é o suficiente para manter tua agenda cheia um semestre, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo. Sim. Depende da tua ação. Muitas vezes um site ele paga às vezes ele paga 2 meses
de sobreviver uns 2, 3 meses tranquilo. Exatamente. E tendo esse mindset vai fazer com que tu venda de forma muito mais segura. Isso aqui é legal, né? Exatamente. E Rafa, para antes de finalizar aqui a nossa entrevista, se o pessoal quiser saber melhor assim, o passo a passo de como fazer, quiser saber com mais detalhes como melhorar as vendas, como vender mais, como vender melhor, como é que eles fazem? Que legal. Eu, como você sabe, eu sou coach, enfim, eu gosto muito desse mundo das vendas. Então faz tempo já que eu tenho treinamentos, enfim, e eu tenho um treinamento que é muito legal para quem vende serviços, que é chamado coaching de vendas. Dentro da área lá, até do pessoal que é dentro do Cris Sites Premium, eles têm até uma parte disso que eu falo algumas coisas. Só que o coaching de vendas ele é muito além disso, porque eu trabalho esses 3 pilares. Mindset, estratégia e ação. Nós trabalhamos isso com muita ação, com muito foco lá dentro. Tanto que lá tem partes onde eu tenho várias estratégias, as pessoas vão trabalhar, enfim. Mas só para vocês entenderem, tudo isso eu tenho no coaching de vendas. Mas de onde é que surgiu isso? Para vocês entenderem, faz em torno de 15 anos, tem uma consultoria americana chamada Hutchwise, que ela fez 10 anos de pesquisa, investiu mais de $1.200.000 para saber o que funciona e o que não funciona em vendas. O que realmente faz as pessoas venderem mais ou não? Como é que era feita essa pesquisa? O Rodrigo lá atendeu o cliente, eu sou o pesquisador dessa empresa, da Hutchwise. Exemplo, né? Então eu sentava aqui do lado, enquanto ele está atendendo, eu estou com uma planilha pesquisando, isso deu certo, isso não deu. E no final desses 10 anos foi visto, tabulado, o que dá certo e o que não dá certo em vendas. Então não é trabalhar a objeção, não é questão de fechamento, é realmente entender a necessidade das pessoas. Então baseado nessa pesquisa, baseado no processo de coaching onde eu atuo, que eu criei o coaching de vendas. Então para trazer exatamente isso, para trabalhar apenas o essencial, para quem trabalha vendendo produtos e serviços com valor alto, para fazer a pessoa enxergar. Então se vocês querem conhecer um pouco mais, a gente pode deixar na descrição aqui? Não, vou deixar aqui o link aqui embaixo. Legal, a gente vai deixar o link que vocês podem acessar. E tem mais informações sobre coaching em vendas, quem quiser conhecer, eu explico tudo direitinho ali. E realmente pode ajudar para quê? Para quem quer vender serviços mais ainda. A minha proposta é que tu aumentar no mínimo 20% de vendas em questão de 30 dias. Colocando em prática ali. Então lá tem estratégias passo a passo. Faça isso, isso e isso e coloque em prática. Então funciona, né? Que legal. Olha, se tivesse, na época que eu comecei, se tivesse um curso desses, eu ia ficar muito feliz em poder fazer. Então, o coaching de vendas ele é para quem quer aprender a vender, mas não quer ficar lendo 1000 livros e fazendo 1000 cursos sobre isso. Exatamente. Em videoaulas, são aulas práticas. Estou eu lá falando, explicando, onde a gente vai prático, passo a passo. Faça isso, faça isso, faça isso. Não tem muito blá blá blá, entende? O que funciona em vendas? Funciona na ação. Então a gente vai direto para a ação. Vai lá e faz isso, vai lá e faz isso, vai lá e faz tal situação. E vai medindo os resultados. Então toda essa questão de organização mostra, faz isso, 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 tem lá a ferramenta, preenche, assiste a aula e vai para a ação. E depois você vai medindo os resultados, né? Essa que é a ideia, é isso que a gente faz lá dentro, né? Então a gente tem alunos, teve alunos que já fizeram treinamento e que eles falaram, nossa, depois que eu botei algumas coisas em prática, aumentou que eu não conseguia dar conta da demanda. Sim. Que bom que isso aconteça, quero que aconteça contigo também, entendeu? Mas tem que entrar em ação. Não tem mágica lá, mas tem ações que dão resultado. Isso é o principal nesse mundo, né? Exatamente. Então tá, muito obrigado, Rafa. Muito obrigado pela presença aqui. Eu acho que vai agregar muito esse conteúdo aí, vai agregar muito o pessoal que acompanha aqui no meu canal no YouTube. E a gente se vê aí na área de membros do Cris Sites Premium também. Que legal. Pessoal, sucesso para vocês. Coloquem em prática. Se tiver alguma dúvida, manda para o Rodrigo, ele me encaminha. Eu fico à disposição para o que precisar. Então tá. Valeu, pessoal, por ter acompanhado aí. Até mais.